Olá pessoal, tudo bom? Agora nós vamos analisar as principais empresas de tecnologia nos Estados Unidos, as chamadas FANGs, basicamente o Facebook, a Apple, a Amazon, o Netflix e o Google, que são aquelas principais empresas de tecnologia. Eu vou mostrar para vocês os resultados na última semana, que foram divulgados no primeiro trimestre, porque apesar de tudo elas representam muito do mercado americano no geral, praticamente 1/3 do mercado americano é de tecnologia, e vou mostrar para vocês se faz sentido ou não investir nesse tipo de empresa. Já antecipo que no meu ponto de vista individualmente não, você que segue este canal aqui já sabe disso, então vou mostrar para você um ETF, um fundo de investimento alternativo se você quer esse tipo de exposição e o que pode estar gerando a queda das ações de tecnologia nos Estados Unidos, certo? Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro para você como que você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então se você gosta desse conteúdo, já me segue no Instagram, otavio.paranhos, todos os dias respondo várias perguntas por lá e também agora pelo YouTube, certo? Então vamos lá. Basicamente o que são as FANGs? Conforme eu acabei de falar, o F vem do Facebook, o A vem da Apple, o outro A vem da Amazon, N do Netflix, que agora deu uma caída gigantesca, né? E o G de Google. Quando nós observamos o desempenho do começo do ano para cá, comparando aqui com o S&P que está em laranja, certo? O S&P 500, todas elas, exceto a Apple, caíram mais do que a média do mercado americano e na realidade levaram a média do mercado americano para baixo, né? Comparando com o ETF QQQ, que investe nas 100 maiores empresas não financeiras da Nasdaq, com pesos por tamanho, mas um peso modificado para não ter excesso de concentração, você vê que todas elas performaram relativamente mal. Aqui o Facebook caindo 40%, Netflix caindo 70%. Quando nós comparamos com os outros ativos melhores, em tese, no mundo no período, claramente aqui você vê o GSG, que é de commodities, investe diretamente em commodities e não em ações. O IXC investe em ações, certo? Ações de petróleo de maneira geral. O EWZ, que são ações brasileiras, teriam desempenhado muito bem até abril e agora, né, tiveram uma queda aqui em dólares maior porque o real havia se desvalorizado no período. Você observa que mesmo empresas financeiras, que em tese com o aumento de juros americanos, não teriam desempenhado muito bem, caíram ainda assim 10%, mas menos do que a queda do S&P 500. O ESU, que são ações europeias, principalmente da zona do euro, também não desempenharam bem, apesar de terem maior exposição industrial, não desempenharam bem também por causa da guerra na Ucrânia, etc. E ações chinesas, né, que também, nesta onda de tecnologia que caiu muito forte, ações chinesas caíram ainda mais, né? Quando a gente pega o Alibaba, caiu aí mais de 50% desde o ano passado até agora, caindo 24%. Qual é o motivo dessa principal queda das ações de tecnologia? Então, além da redução do crescimento que vocês já viram, também a tendência do aumento de juros nos Estados Unidos. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês uma tabela bem interessante que mostra a probabilidade de aumento de juros nos Estados Unidos para os próximos meses. Então você vê aqui que para junho já é praticamente certo que a taxa básica de juros nos Estados Unidos ficará em aproximadamente 1,5% ao ano, tá? De forma que ali em setembro já estará em praticamente 2,5%, ali começo de 2023 estará aproximadamente em 3%, 3,5%, e a expectativa é que finalize este crescimento médio na casa de 13,5%, 13,75% ao ano. E aqui quando eu comparo no gráfico a taxa de juros americana média de 10 anos, que é esta linha azul aqui, comparando com a linha vermelha, que é a taxa mais básica de juros americana, esta aqui peguei de apenas um mês para você comparar, você vê aqui claramente, tá, que as taxas de juros americanas tinham começado a subir lá em 2004 até a crise de 2008, quando o Banco Central colocou a taxa em zero praticamente, tá? De forma que ela ficou em zero até o aumento novamente dessa taxa básica em 2016. Isso também gerou, né, na época, uma queda das ações americanas parcialmente e depois agora com a crise da pandemia de 2020 caiu novamente, certo? A taxa básica de juros para estimular a economia e aumentar a liquidez dos bancos. Mas você observa que o mercado ele olha para o futuro e a linha azul claramente demonstra as expectativas do mercado em relação às taxas futuras. E a taxa futura hoje, tá, de 10 anos nos Estados Unidos, já está em 2,89%, que é praticamente o que esteve nos últimos 10 anos aproximadamente, inclusive no buraco da crise de 2008 tinha estado um patamar inferior a isso, tá? Então a tendência que muitas pessoas falam é de reversão dessa tendência de queda de juros e um leve aumento de juros considerando o diferencial de inflação. Se você está gostando desse vídeo, pode dar um like para ajudar o YouTube a espalhar esse conteúdo para mais pessoas.
Vou analisar rapidamente com vocês os principais resultados dessas empresas de tecnologia. Analisando o Facebook aqui, este aqui é o principal ponto, tá? A receita do Facebook vem praticamente toda, de fato, de publicidade. E que aqui ele faz uma ótima divisão por categorias. E você observa o quê? Quando a gente compara em relação ao trimestre equivalente do ano anterior, então aqui, portanto, primeiro trimestre de 2021, você vê que sim, ocorreu um pequeno aumento de receita de 25 bilhões e meio de dólares para 27 bilhões de dólares. Você observa que houve um aumento bem mais significativo na parte aqui de Ásia-Pacífico, né, passando de 4,7 para 5,6 bilhão de dólares. O Canadá e os Estados Unidos tiveram um leve aumento aqui de 100 milhões de dólares aproximadamente, e o resto se manteve praticamente estável. Você observa que apesar de toda aquela história do metaverso lá com o Facebook, com o Mark Zuckerberg, na prática continua sendo uma empresa totalmente de publicidade, tá? Então, por quê? Porque eles dividem a empresa em duas grandes partes, em dois grandes setores. O primeiro é a Family of Apps, nada mais é do que o Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. E a Reality Labs é aquela parte mais ligada a novas apostas, ao metaverso, etc. E você vê que eles vêm apresentando prejuízos recorrentes, tá? Isso aqui é por causa do investimento, então assim ainda não gerou receita. O Facebook já havia anunciado que ia gastar 10 bilhões de dólares nesta parte aqui por ano em média. Dito isso, o lucro do Facebook caiu no período de 9,5 bilhões de dólares para apenas 7,5, então uma queda muito significativa de 2 bilhões de dólares. Aquele gráfico que havia ficado famoso alguns meses atrás por causa de uma queda do número total de usuários ativos no Facebook, na realidade agora deu uma reversão de 1,9 bilhão de pessoas diariamente para 1,960 bilhão de pessoas. Apesar de tudo, apesar do Facebook não estar crescendo muito em termos de receita propriamente dito e nem de lucro, aliás um decréscimo, ele continua uma empresa extremamente saudável. Você observa que a dívida em relação ao patrimônio líquido de apenas 0,11%, a imensa maioria das empresas de tecnologia não tem muita dívida justamente porque elas precisam ter uma flexibilidade muito grande. Relação de preço sobre lucro de apenas 15 vezes, isso é muito baixo, tá? Quando a gente compara com várias empresas brasileiras que em tese são muito piores do que o Facebook em vários critérios, tem preços muito maiores. E um dos principais indicadores para medir a qualidade de uma empresa é basicamente quanto que ela consegue gerar com o capital empregado, que é o chamado ROIC. Aqui nesse gráfico a gente vê muito bem que a linha verde nada mais é do que o retorno que a empresa consegue gerar, e a linha vermelha é quanto que em tese ela deveria remunerar tanto o seu capital próprio, que são os seus acionistas, como também o seu capital de terceiro, que é a dívida. E aqui no Facebook o custo mais ou menos é de 10,5% ao ano em dólar que ela deveria gerar, e ela tem gerado aproximadamente 26%, mas você observa que ocorreu uma queda desde aquele limite lá de um ROIC incrível de 50% em dezembro de 2020. Resumo em relação ao Facebook, para uma empresa de tecnologia continua muito barata, tá? E eu vou mostrar para você no que você poderia investir para ter esse tipo de perfil na sua carteira sem que você precise fazer análise de balanço. Seguindo com o Google aqui, algo bem interessante, peguei o relatório deles do último trimestre, continuam crescendo de maneira muito forte, agora 23% de crescimento da receita em relação ao ano anterior. Veja que já aconteceu uma queda enorme de 34% de crescimento anual para apenas 23%. Em relação à Apple, continua uma das empresas mais saudáveis de todas, né? Continuou com crescimento, embora um crescimento bem reduzido, quando nós consideramos aqui a própria inflação americana, que foi na casa de 8,5% nos últimos 12 meses, foi praticamente o retorno que a Apple teve aqui do aumento da sua receita. Você observa que aumentou a linha de serviços, o que é muito positivo para reduzir o risco que ela tem daqueles lançamentos de produtos de iPhone, iMac, etc. Agora, em relação à Amazon, algo bem interessante é que eu peguei a receita deles, certo? Principalmente em relação aos Estados Unidos, e você observa que o crescimento deles, que era de 40% lá em 2020, agora já está em apenas 8%, que é em linha com a inflação. Então, todas as empresas de tecnologia estão reduzindo muito a sua velocidade de crescimento, tá? A Amazon tinha uma característica muito grande, que é a de ter prejuízo simplesmente por uma questão de reinvestimento. Então ele tinha um pouco de lucro lá em 2020, agora eles voltaram para o prejuízo. Eles sempre tiveram prejuízo, voltaram a ter um período de lucro, 2, 3 bilhões de dólares ao trimestre, né? Para uma empresa desse tamanho não é nada. E quando a gente observa agora já está no prejuízo, portanto aqui de 1,5 bilhão de dólares. Na parte internacional crescia 50% lá em 2020, agora não estava crescendo mais nada praticamente. O único setor, né, que está crescendo mais na parte da Amazon é o AWS, que é a parte de serviços em nuvem que eles oferecem, que estava crescendo em 28% em 2020 e agora continua com crescimento robusto na casa de 40% a 37%.
E o último aqui é o Netflix, que embora eu já tenha feito um vídeo sobre ele, mostrando por que ele caiu tanto, fazendo uma breve análise desse balanço aqui, você observa claramente, né, que ele deixou de ter aquele crescimento robusto que ele tinha antes e agora estava crescendo apenas 9,8%, né, o crescimento da receita, e você observa que a previsão para o próximo trimestre também é, em uma base anual, crescer apenas 9,7%, então praticamente em linha com o PIB mais a inflação americana, certo? Inclusive a quantidade de membros tende a cair, né? Tendo batido um recorde aqui no quarto trimestre de 2021 de 221 milhões de pessoas, e eles têm uma previsão de 219 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2022. O fato é que todas as empresas de tecnologia estão caindo muito, e aqui você vê um gráfico bem interessante com fonte da Bloomberg, que mostra, né, que o crescimento real da receita destas empresas FANG, na realidade agora estava batendo aproximadamente 0%, né, considerando que desde 2003 vinham crescendo de uma maneira extremamente forte, crescimentos anuais de 35%, depois ali no período de 2013 até 2019 estavam crescendo 15% a 20%, e agora simplesmente chegaram em zero. O fato é que o desempenho destas empresas FANGs foi realmente muito, muito bom. Se a gente coloca a Microsoft junto nesse bolo, você observa que lá em 2013 elas valiam aproximadamente em conjunto 1,2 trilhão de dólares e agora estavam valendo 8 aproximadamente. Então foi uma multiplicação de capital por 6, 7 vezes. Em relação ao S&P 500, claramente, o S&P 500 teria ficado bem mais para trás se não tivesse estas empresas dentro do S&P 500, e você observa que de 2013 até agora, ela teria gerado um retorno ao acionista na casa de 6, 7 vezes, conforme eu mencionei, e o S&P 500, sem estas empresas, teria aproximadamente dobrado o capital ali, enfim, um desempenho de 100%, 150% no período. E já passando para os ETFs aqui, supondo que você queira investir em um ETF de tecnologia porque você quer um pouco mais uma pitada de tecnologia na sua carteira, considere que essas empresas que nós mencionamos, as FANGs, elas não são todas do mesmo setor de tecnologia. Quando a gente pega, de fato, o setor de tecnologia, nós só temos a Apple e a Microsoft. De fato, a participação dessas empresas passou de 35% para aproximadamente 50% do setor de tecnologia da informação nos Estados Unidos, mas as outras empresas estão em outros setores. No exemplo do setor de comunicação, você observa que dentro deste setor está tanto o Facebook como o Google como o Netflix. São 3 empresas que tanto provêm conteúdo como também fazem o intermédio do conteúdo, tá? E também a participação subiu de 35% para 48% num período de 3 anos, caindo agora fortemente por causa tanto da queda do Facebook como também pela queda do Netflix. E por fim, no setor de consumo discricionário, a Amazon, que representava apenas 5% do setor em 2014, chegou a bater quase 50% do setor em 2020 e agora está retornando para a casa dos 30%. De qualquer forma, você observa que em todos estes 3 setores, estas FANGs são totalmente dominantes e o resultado de cada setor depende totalmente do desempenho dessas ações individuais. Sobre a precificação média, estas empresas elas já tinham sido bem mais caras, tá? Principalmente naquele período justamente pós-pandemia, 2020, elas tinham chegado em 35 vezes o lucro. Isso é muita coisa e você precisa de fato crescer 15, 20, 30% ao ano por mais de uma década para justificar esse múltiplo, tá? Agora você observa que elas estão na casa de 25 vezes o lucro, o próprio Facebook está na casa de 15 vezes o lucro, o Google está na casa de 20, então realmente hoje empresas estão bem mais próximas da média do mercado americano, que se encontra com o múltiplo futuro, né, dos próximos 12 meses de aproximadamente 20. E é importante de mostrar também, comparando com tecnologia fora dos Estados Unidos, você observa, conforme eu acabei de mencionar, que a relação de preço sobre lucro é de aproximadamente 25 vezes de ações de tecnologia nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos, principalmente considerando empresas chinesas e empresas europeias, esta relação já é de praticamente 16 vezes, tá? Então muitas pessoas falam, até quanto que essas empresas de tecnologia poderiam cair? Em média, no meu ponto de vista, pelo menos fora dos Estados Unidos, elas já caíram para a média do que você observava nos últimos 8 anos aproximadamente, 2014, 15, 16, 17, 18 e 19, estavam com uma relação de preço sobre lucro de 15 vezes aproximadamente. As ações americanas de fato poderiam cair aí aproximadamente 40% para chegar no patamar anterior, né? Mas grosso modo nós precisamos lembrar que essas empresas de tecnologia, embora aparentemente elas não cresçam mais, elas continuam com margens que realmente são de invejar perto de qualquer outro setor. Então mesmo que haja uma parada completa do crescimento dessas empresas, elas continuarão tendo lucros, sendo bem lucrativas e conseguindo de alguma forma repassar os preços, porque empresas com maiores margens, principalmente do fator qualidade,
conseguem ter um desempenho melhor em períodos de maior inflação, porque de fato a inflação vai aumentar os seus custos médios, mas não irá corroer tanto assim a sua margem líquida, né? Porque empresas que têm margens muito apertadas, como um supermercado, por exemplo, se o custo aumentar em 2% e eles não conseguirem repassar, eles perdem totalmente a sua margem de lucro. E aqui eu gostaria de trazer alguns fundos para vocês que investem em ações de tecnologia e não exclusivamente naqueles setores. Um dos principais é esse PNQI aqui. Então este fundo vai investir principalmente nas ações ligadas à internet, tá? Então tudo que se refere a serviços de mídia interativos, software, internet e marketing direto também, entretenimento, serviços de tecnologia da informação, etc. Você observa que aqui 2/3 do fundo está em empresas grandes de crescimento, tá? E quando nós observamos as principais empresas, a primeira delas é justamente o Facebook, depois a Microsoft, Google, Amazon, Walt Disney, etc, etc. Você vê que o Alibaba, que é uma outra empresa muito parecida com estas que nós vimos, já está aqui dentro das 10 maiores posições, PayPal, etc. Então este fundo aqui para a internet pode fazer bastante sentido, embora ele costume ser mais caro aí do que a média, tá? Principalmente quando nós observamos os múltiplos de preço. Aqui você observa na média múltiplo de preço de 37 vezes e o ROI dele baixando, mas ainda alto, de 14%. Outro fundo bem interessante também é um que expande mais em tecnologia e não é somente de internet, que é o IGM. Este aqui é global também. Esses fundos são um pouco mais caros porque eles são de indústrias específicas, de 0,43%. Quando nós observamos as holdings dele, então primeiro tem a Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Nvidia, Google. Aqui você observa praticamente todas as FANGs aqui dentro, exceto Netflix, que já não está mais aparecendo nas 10 maiores posições. Mas de qualquer forma, é um fundo ainda que está cada vez mais barato, né? Conforme nós vimos naquela média de 25 vezes o lucro, conforme você pode ver aqui, 25 vezes o lucro, certo? E tem 350 empresas dentro dele. Fora isso, uma observação sobre o mercado que eu estou começando a notar em termos de ofertas de produtos de fundos, você vê esse fundo aqui, ó, o IETC, certo? Que ele é um fundo ativo de tecnologia de ações americanas. Ele é ativo, Otávio. Eu observo justamente essa tendência, tá? Embora eu não recomende que você compre esse tipo de fundo, porque ele tem uma abordagem mais fundamentalista e não é tão quantitativo conforme os outros fundos que são de fato passivos. Mas olha só, eles começam a colocar taxas mais baixas para esses fundos ativos aqui, justamente para fazer com que a pessoa migre para esse tipo de fundo. Na prática, ele vai ser muito parecido com esses fundos de tecnologia que nós observamos, até quando eu coloco aqui no gráfico para você ver, comparando o QQQ, que é das 100 maiores empresas não financeiras de tecnologia nos Estados Unidos, da Nasdaq na realidade, com este ativo, o IETC, e o IGM, que é um fundo global de tecnologia expandida, você observa que o desempenho deles foi muito parecido no período, tá? Quando você observa que desde a fundação do IETC tiveram praticamente o mesmo desempenho no geral, tá? O IGM teve um desempenho um pouco pior aqui justamente por causa da queda maior das empresas chinesas, que tinham caído muito antes e tinham caído mais até do que as empresas de tecnologia caíram nos Estados Unidos, certo? Mas tem uma diversificação cambial que os demais ainda não têm. Certo? Então, eu não recomendo que você invista em setores específicos, muito menos em ações específicas. Sempre recomendo uma abordagem passiva e ampla em todos os setores da economia através de ETFs globais. Então, se você se interessa por isso, eu fiz vários materiais já gratuitos disponíveis para vocês, e-books com indicação de alguns fundos para renda fixa, para renda variável, que vocês podem encontrar na descrição deste vídeo aqui, certo? Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha no grupo da família para aquele seu amigo investidor que também sabe que precisa investir para longo prazo, certo? Então, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!